Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Yuri Fernandes Lima, eu sou professor de Direito Animal e estou aqui para falar sobre a capacidade processual dos animais não humanos. Então, para começar, eu vou recapitular com vocês alguns conceitos do direito processual civil que são de extrema importância para que nós avancemos na questão da capacidade processual dos animais não humanos. E que são conceitos muitas vezes não muito bem dominados e confundidos por muitos juristas, sejam advogados, sejam magistrados e sejam até mesmo às vezes professores, doutrinadores, tá certo? Então, quais são esses quatro conceitos que eu vou falar para vocês? Primeiro, capacidade de ser parte ou personalidade judiciária, capacidade processual, capacidade postulatória e legitimidade para agir, ou legitimidade ad causa, ok? Então, com relação ao primeiro deles, que é a capacidade para ser parte, ou a personalidade judiciária, ela é a aptidão para ser sujeito de uma relação jurídica processual, certo? Então, basta que a pessoa ou o ente despersonalizado, né, basta que seja um sujeito de direito, ele vai ter então aptidão para ser sujeito de uma relação jurídica processual. Então a capacidade de ser parte, ela abrange tanto as pessoas com personalidade jurídica, né, portanto, que são as pessoas físicas e jurídicas, como também os entes despersonalizados, como por exemplo o condomínio, a massa falida, o espólio e assim por diante. E também os animais não humanos, que não são considerados pessoas pelo nosso ordenamento jurídico, porque assim ele não o quis, mas podem e devem ser considerados entes despersonalizados, porque são sujeitos de direitos. Então eles têm, os animais não humanos, portanto, têm capacidade de ser parte, certo? A capacidade de ser parte, ela decorre da inafastabilidade da jurisdição, que está prevista no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Por isso que todo aquele que é titular de direitos tem o direito de pleitear perante o Poder Judiciário e tem então essa aptidão e essa capacidade de ser parte. O segundo elemento é a capacidade processual em si, cuja definição é aptidão para praticar atos processuais pessoalmente ou mediante representação. Gente, isso aqui é bem importante, como a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente falar do decreto que regula isso para o direito animal. Isso é bem importante porque essa aptidão, que é a capacidade processual, ela deve ser exercida pessoalmente, portanto, por uma pessoa física ou jurídica, não é? E essa pessoa física, ela tem que ser plenamente capaz, porque se ela não for plenamente capaz, ela precisa exercer essa capacidade processual integrada pelo Instituto da Representação, conforme o artigo 71 do Código de Processo Civil prevê. E os entes despersonalizados, conforme o artigo 75 do CPC prevê, eles também vão ser representados, cada um por uma pessoa específica, né? Então, por exemplo, o condomínio vai ser representado judicialmente pelo síndico. E os animais não humanos? Isso a gente vai ver já já, mas eles vão ser também representados por alguém, não é? Porque eles não têm capacidade processual plena, embora tenham a capacidade de ser parte. Capacidade postulatória, que é o nosso próximo conceito. Nada mais é do que uma capacidade técnica, que é exercida, na maioria dos casos, por advogados, membros do Ministério Público e defensores públicos. No caso dos animais, eles não têm capacidade postulatória, então eles vão precisar de um advogado que os represente. E por fim, pessoal, a legitimidade para agir ou a legitimidade ad causa, que é um requisito de admissibilidade que precisa se investigar no elemento subjetivo da demanda, ou seja, os sujeitos. Por quê? A legitimidade para agir, ela está ligada a uma relação de direito material subjacente. Então, duas pessoas que têm uma relação de direito material, elas vão discutir essa relação de direito material no âmbito processual. Então, isso precisa ser investigado para verificar se há a legitimidade tanto ativa quanto passiva.
Então, portanto, ela está ligada à titularidade da pretensão deduzida. Ou seja, aquele que deduz uma pretensão precisa ser o seu titular para ser considerado uma parte legítima. Bom, entrando então no decreto, prestem atenção que isso é muito importante para a capacidade processual dos animais não humanos. O decreto 24.645 de 1934. Esse decreto ele foi editado por então presidente Getúlio Vargas. E percebam a data, porque esse decreto ele é anterior ao primeiro Código de Processo Civil, que é de 1939, e anterior à própria Constituição de 1934. Ele é uns dias anterior à Constituição. Então, a gente precisa tomar cuidado com alguns termos que eu já vou falar para vocês. Mas antes, eu quero só deixar claro que esse decreto ele está vigente ainda, conforme o entendimento majoritário da doutrina e também da jurisprudência do STF e do STJ. Tá? Há algumas pessoas que defendem que ele esteja revogado porque o presidente Fernando Collor de Mello, por meio de decreto presidencial, revogou este decreto. Porém, este decreto ele tinha força de lei. Então, o professor Herman Benjamin sustenta que ele só poderia ser revogado por meio de uma outra lei, feita pelo Congresso Nacional. Portanto, esse decreto ainda está vigente, e isso é muito importante que a gente tenha em mente e sempre levante essa questão nos processos, tá? Bom, uma vez estando clara a vigência do decreto, nós vamos então falar do artigo 2º, parágrafo 3º, que eu vou ler para vocês. Os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público, seus substitutos legais e pelos membros das sociedades protetoras dos animais. Pessoal, é justamente aqui que está a permissão legal para que os animais possam exercer, né, a sua capacidade processual, cujo conceito nós acabamos de relembrar, integrada pelo Instituto da Representação. E quem vai representar os animais, então, em juízo? A primeira possibilidade é o Ministério Público, embora, na maioria dos casos, isso teria que ser objeto de uma outra aula. O Ministério Público, na verdade, vai operar a substituição processual, que é uma forma de legitimação extraordinária, e isso vai ocorrer nas ações coletivas. Tá? Mas ele poderia, eventualmente, em tese, poderia sim representar o animal não humano com base neste dispositivo legal. Os substitutos legais, aí que eu quero chamar a atenção para vocês do termo, né, aqui nem se cogitaria em falar em substituição processual, pela época, né, em que o decreto foi promulgado. O substituto legal aqui nada mais é justamente do que o representante, esse representante que nós estávamos falando lá na capacidade processual. Então, assim como um absolutamente incapaz, ou um relativamente incapaz, ou ainda um ente despersonalizado, tem que ser representado judicialmente para ter a sua capacidade processual plena, os animais não humanos também têm que ser representados. E quem são esses substitutos legais? Pode ser, por exemplo, um guardião. E aí eu vou dar um exemplo concreto já já para vocês. E por fim, membros das sociedades protetoras dos animais. Tá bom? Então, pessoal, este é a nossa base legal, certo? Que nos autoriza a ajuizar uma ação em nome de um animal. Porque ele, então agora recapitulando, como a gente viu, ele tem capacidade de ser parte, porque ele tem direitos que foram conferidos pela própria Constituição Federal no seu artigo 225, como diz o professor Laerte Levay, pelo menos o direito fundamental a não ser exposto à crueldade é garantido ao animal não humano pela Constituição Federal de 1988, pelo artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º. Capacidade processual também, desde que integrada pela representação com base no parágrafo 3º do artigo 2º do decreto 24645 de 1934. E por fim, legitimidade para agir, dependendo do caso, isso vai ter que ser verificado caso a caso. O exemplo que eu vou dar para vocês é uma ação judicial que foi movida aqui em Salvador por 23 gatos. Sim, os 23 gatos são os autores dessa ação, porque eles têm capacidade de ser parte. Eles têm capacidade processual integrada pela representação, porque neste caso eles foram representados por sua guardiã,
que é a pessoa da rua que cuida e sempre cuidou dos animais, né, de toda a rua, inclusive dessa colônia, que vivia dentro de um terreno, e essa ação foi ajuizada contra 2 construtoras proprietárias desse terreno em que os animais residiam. Essa ação pede obrigação de fazer e indenização por dano moral. Então vejam, é um exemplo claro e recente, e que foi aceito pelo judiciário, de uma ação movida por animais não humanos, representados por uma guardiã. Então eu espero que com essa breve aula eu tenha clarificado todos os pontos importantes e que vocês tenham compreendido os fundamentos para que os animais possam e devam cada vez mais, a partir de agora, ajuizarem as suas demandas judiciais. Muito obrigado e uma boa noite.